Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia de contar histórias, romances que iluminam. E nós estamos, como a cola já está passando aí embaixo, está especificando, com este livro aqui, Entre Nós. E a ideia do programa, para quem estiver chegando pela primeira vez, é, literalmente, ler um romance espírita, um romance que nos ajude, um romance que nos ensine. A própria história já vai desenrolando e tal. E nesse aqui tá muito legal. Cara, porque cara é ótimo. Carioquês puro. A Lígia Barbieri Amaral, ela consegue fazer igual novela. De repente, um capítulo você está vendo um núcleo, no outro você já viu para um segundo, daqui a pouco você está no terceiro núcleo, aí volta para o primeiro, que tem ligação com os outros dois. Está muito interessante. Muito, muito interessante. Os capítulos são curtos, mas não são vazios, está me faltando a palavra agora. Mas os capítulos, eles ajudam, e tem conteúdo. Principalmente conteúdo doutrinário, já que é um livro espírita. Certo? Mas para a gente começar bem, primeiro acertando aqui o celular para variar, tô torto. Vamos fazer a nossa prece? Gratidão a Jesus por mais um encontro, amigos, encarnados, desencarnados, para repensar o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, perceber as nossas aprendizagens. Que todos nós, Senhor Jesus, possamos estar envoltos na sua paz, assim como envoltos também no amor de Maria, que nos socorre, que nos envolve, que nos sustenta a todos. Então, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje, hein? Pergunta número 2, a água está por aí? Vamos ao gole inaugural. Nós paramos no capítulo 23, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Relembrar uma coisa aqui. Estamos no capítulo 23, em que Denísia e alguns outros amigos adolescentes foram fazer a bendita experiência do compasso, ou copo.
Colocava-se um copo no meio, um compasso no meio, letras em cima, números embaixo, e aí o espírito vinha e, aproveitando a mediunidade das pessoas, respondia. Só que não era espírito de luz para perder tempo com esse negócio, não, gente. O que a gente viu no caminho, perdão, no capítulo, que estavam todos lá, né? O espírito já deu nome falso, se dizendo Ladislau. Denísia, que é a filha da Denise, aquela obsessora desencarnada, é médium, então é ela que está fornecendo toda a energia para essa brincadeira, né? E nós paramos no seguinte trecho. Estava o Alceste, que quem começou Alceste estava em outro grupo, aí trouxe a ideia para eles, né? Aí está a Denísia, está a Marcela, estão os gêmeos, Danley e Darley, né? E estava o Alceste, mas o Alceste já estava ficando esperto com esse negócio, estava ficando meio desconfiado. Tanto que o último diálogo foi assim, ó. Tudo bem se a gente começar, Alceste? Denísia perguntou. Ele assentiu com a cabeça e ocupou seu lugar na roda. Sentaram-se todos em torno da folha, com as letrinhas dispostas em semicírculo na parte de cima e os números na parte de baixo. Vamos fazer a oração? Lembrou Darley. Não precisa, disse Denísia, tomando nas mãos o compasso. Da última vez, Ladislau disse que era desnecessário. Até porque a gente já está atrasado. Eu acho que a gente devia fazer, insistiu Danley. Fica frio, cara. Derley o cutucou. Nossa, mas não tem uns nomezinhos mais fáceis, não? Mas tudo bem. Todos se concentraram, impondo as mãos sobre a mão direita de Denísia, que mantinha o compasso de pé no centro da tábua, apoiado apenas na ponta de seu dedo indicador. Você está tremendo, Denísia, observou Danley. Ai, não esquenta, de vez em quando eu tremo, desconversou Denísia, que em seu íntimo estava quase desistindo. Quem vai fazer a primeira pergunta? Marcela perguntou ansiosa. Eu, antecipou-se Alceste. Ninguém se opôs. Iniciaram, então, o processo de concentração, chamando mentalmente por Ladislau, que, no final das contas, o nome não era Ladislau, era Nicolau, alguma coisa assim, outro Al. Você é um espírito do bem ou do mal? Alceste começou. Quase todos dirigiram a atenção para ele. Apenas Denísia manteve-se concentrada. O que foi, gente? Essa informação é fundamental. Andei pesquisando num livro de Allan Kardec que encontrei lá em casa, nas coisas que eram de meu tio. Este livro diz que é muito importante observar que tipo de espíritos está entrando em comunicação com a gente. Sua tia é espírita? Quis saber Danley. Acho que não, nem meu tio. Mas parece que ele tinha muita curiosidade com esses assuntos. Comprava uns livros de vez em quando. Silêncio, pediu Darley. Sentados na roda, bem perto de Denísia, os espíritos que costumavam comparecer às reuniões dos meninos também mostravam interesse pela conversa. Que otário! Bradou um deles. E aí, Ladislau, pronunciou com uma entonação debochada. Como é que você vai sair dessa? Não estava previsto, mas Denísia, pela primeira vez que haviam começado a brincadeira, ouviu o que o espírito dissera. Estremeceu. Havia pensado exatamente a mesma frase, julgando o menino otário, mas o restante não era dela. Ainda assim, não disse nada. Ficou esperando para ver se ouvia de novo aquela voz. Denísia é uma senhora médium. Eu respondo, disse Narciso, aproximando-se da jovem. Ele encostou a mão na mão de Denísia, que tremeu ainda mais, e o compasso começou a apontar para as letrinhas espalhadas, formando uma frase. Ela se concentrou. Sou um enviado sagrado.
Minha missão é guiar vocês pelos caminhos da verdade. Danley foi lendo em voz alta à medida que a frase aparecia. Estão vendo? Justamente como estava escrito no livro, desconfiou Alceste. Ele veio com esse papo de verdade e não disse nada, se é do bem ou se é do mal. Derlei se irritou. Escuta, cara, você não está entendendo. Isso aqui não é um grupo de estudos filosóficos. Melhor, um estudo de filosofia. O livro, cara, o livro diz que os espíritos impostores gostam de se apresentar como enviados divinos, pessoas especiais. Diz que os verdadeiros espíritos do bem são humildes, modestos, enquanto os outros são orgulhosos e cheios de si. Fica quieto. Desse jeito você vai interromper a comunicação, protestou Marcela. Denísia continuava concentrada no compasso à espera de mais alguma manifestação. Ficou na dúvida entre perguntar sobre a doença do irmão ou pedir autorização para sair do grupo. Deixa que agora eu respondo. Agora eu sou o Ladislau, gargalhou uma jovem desencarnada. A incredulidade afasta as boas intenções. Não podemos ajudar aqueles que não creem, escreveu Denísia rapidamente, seguindo as letras apontadas e repetindo as palavras que surgiam. Está vendo? Desse jeito você vai acabar espantando o nosso amigo, protestou Danley, olhando feio para Alceste. Esperem, pediu Denísia, abrindo os olhos. A energia está falhando. Vocês não estão mantendo a concentração. Tem uma coisa importante que preciso perguntar, decidiu de repente. Será que dá para vocês colaborarem? Depois é minha vez, avisou Marcela. Todos estenderam novamente as mãos, juntando os indicadores na ponta do compasso, exceto Alceste, que ficou observando a cena de soslaio. De olhos fechados, Denísia dirigiu-se a quem imaginava ser um espírito só. Ladislau, preciso da sua ajuda. Minha mãe ainda está aqui? Narciso fez sinal para os outros, como se dissesse. Deixa comigo. Deixa comigo. Sim, está. Só espero que aquela louca não apareça de novo por aqui para bagunçar a brincadeira, comentou contrariada uma das mulheres presentes na roda. Isso não vai acontecer. Ela está bastante ocupada cuidando da rival, garantiu o chefe do bando. Então, por favor, pergunte a ela. O meu irmão Luan está doente? O que ele tem? Denísia perguntou comovida. Sim, está. Foi a mesma resposta. A garota sentiu um frio na espinha ao ouvir isso. Ao mesmo tempo, teve a sensação de ouvir uma gargalhada. Ficou confusa. Parecia que algo de errado acontecia. Não estava sentindo firmeza na reunião. Segura sua onda, Sílfide. Esqueceu que a menina é médium? Narciso chamou a atenção da mulher que gargalhava. É alguma coisa grave? Insistiu Marcela, preocupada. Os espíritos olharam um para o outro, rindo como se dissessem. E agora? O que é que a gente responde? Não tinha a menor ideia a respeito daquilo. Contudo, de maneira cruel, Narciso respondeu. Muito grave. Não estamos autorizados a falar sobre isso. Todos pareciam assustados com a resposta, menos Alceste, que permanecia desconfiado. Não captei qual é a sua, Narciso. O que você pretende com isso? Perguntou um dos comparsas. Vamos sondar. Quem sabe se a doença do garoto não pode ser útil para impressionar a galera, explicou. É sempre bom ter cartas na manga. Perfeito, comemorou Sílfide. Só não sei se não é meio perigoso brincar com esse negócio de doença. Perigoso? Riu outro espírita. Esqueceu que a gente já morreu? Falando nisso, temos um compromisso com a garotada que gosta de brincar lá no cemitério. Meu Jesus, lembrou Sílfide. Os 4 desapareceram. Denísia continuou pensativa e concentrada, apoiando sozinha o compasso à espera de mais uma mensagem. Para mim, tudo isso não passa de uma farsa, concluiu Alceste. Como assim farsa, cara? Você não viu o compasso se mexendo? Não viu como as frases se formaram? Protestou Danley. Não vai me dizer que você está achando que é a Denísia que inventa tudo isso? Duvidou Derley. A farsa não é dela. Alceste se alterou.
Ainda estou pesquisando sobre o que acontece com ela, mas esse tal espírito não é como vocês imaginam. Se duvidar, não se chama nem Ladislau. Houve uma grande discussão. Marcela reclamava porque ainda não pudera fazer sua pergunta. Só Denise parecia longe de tudo. Depois de um tempo, ela se levantou e saiu do quarto discretamente. Pensativa, seguiu em direção à sua casa, caminhando pelas ruas escuras. Ainda tinha a sensação de ser acompanhada por alguém. Seria Ladislau? Agora, porém, a energia parecia diferente daquela que sentira durante a reunião. Mais leve, mais tranquila, quase como se um anjo a seguisse. Será que existe mesmo um anjo da guarda? Pensou consigo. Se existe, por que não se manifesta na roda, do mesmo jeito que Ladislau? E aquelas revelações a respeito da mãe e do irmão, seriam verdadeiras? Haverá falsos cristos e falsos profetas, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Denise sentiu como se alguém dissesse ao seu ouvido. Quem disse isso? Olhou para trás assustada. Era uma noite sem nenhuma estrela, cheia de nuvens grandes e cinzentas. Um vento frio batia nas copas das árvores, provocando um horrível assobio. A chuva parecia cada vez mais perto. Então, apertou o passo. Queria que Sayuri e Gilberto não tivessem saído. Estava morrendo de medo de ficar sozinha com Luan. Capítulo 24. Agora vê se pode. A filha do Otávio acabou de entrar em casa que eu vi. Quase meia-noite. E o que é que a gente faz? Chamar a atenção dela? Gilberto entrou no quarto indignado. Havia passado quase a noite inteira na varanda do andar de cima, sozinho com os próprios pensamentos. Sayuri estranhou a cama vazia. Só então ouviu o soluço baixo que vinha do banheiro e correu até lá. Sayuri, agachada no chão, chorava. Mal tivera tempo de fechar a porta. O sangue descia-lhe como uma hemorragia. Sayuri, o que houve? Estou perdendo meu bebê, ela pensou desesperada, mas não conseguiu dizer nada. Era tanto sangue que dificilmente ainda estaria grávida. A essas alturas, não tinha sequer a certeza se estiver em algum momento. Falar para quê? Considerou em silêncio, desolada. Ele não queria mesmo. E que adiantaria falar a essa altura do campeonato? Ela está ignorando você, sugeriu um espírito zombeteiro ao lado de Gilberto, querendo aproveitar-se da ocasião para semear a discórdia entre eles. Naquele momento, porém, o sentimento do amor que Gilberto sentia pela esposa foi mais forte do que qualquer sugestão dos obsessores de plantão, e ele simplesmente a abraçou, agachada ao seu lado, com toda a ternura de que era capaz. Ela chorou ainda mais. Eu tinha certeza, confessou por fim entre soluços. Você achou que... Ele perguntou, ajudando Sayuri a levantar-se. Sim, respondeu ainda chorando. Tinha certeza de que dessa vez tinha dado certo. Por que não disse nada? Gilberto perguntou depois de um tempo em silêncio. Os dois se olharam. Eu ia dizer. Eu estava esperando um momento especial para... Não conseguiu terminar a frase. Por algum tempo, os espíritos galhofeiros tentaram jogar um contra o outro. Porém, era como se os laços de amor tão fortes entre eles criassem uma barreira que os mantinha afastados. Nada mais ouviam, nada mais repetiam, apenas sentiam o quanto era imenso o sentimento que unia a ambos. Os espíritos acabaram desistindo e saindo do quarto, incomodados com aquela vibração que agora parecia tomar conta de tudo. Você acha que perdeu o bebê ou... Não sei direito, Gilberto. O exame do laboratório deu negativo. Eu não quis acreditar, mas
Ele a abraçou com carinho, compreendendo a sua dor. Não fique assim. Eu queria tanto esse filho. Ele se lembrou dos enjoos dela na estrada. Sim, talvez estivesse mesmo grávida. Sentiu remorso. Se é tão importante para você, a gente tenta de novo. Disse, esquecendo-se de todas as suas recentes decisões. Mas você não disse que... Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Gilberto não suportava vê-la naquele estado. Seria capaz de qualquer coisa para que ela não sofresse. Esquece o que eu disse. A única coisa que eu quero é ver você feliz. Novamente os dois se abraçaram. Você aceita se casar comigo? Ele disse em seu ouvido. Sim, ela respondeu, sem parar de chorar. Eu te amo demais. Só não entendo por que demorou tanto a me contar que estava desconfiada. Achei que teríamos um final de semana romântico e que... Eu sei. Foi tudo culpa minha, admitiu Gilberto. E pensar que eu queria apenas rever meus amigos, passar momentos bons a seu lado. Não imaginei que fôssemos encontrar uma situação complicada a esse ponto. Ele explicou, acolhendo-a em seus braços. Mas amanhã nós vamos embora. Amanhã? Assustou-se Sayuri. Mas não podemos sair daqui amanhã. Rapidamente se recompôs. Era a primeira vez que ela não se entregava à dor de uma gravidez frustrada. Mais do que isso, parecia que a sua preocupação com aqueles meninos superava até mesmo seus mais íntimos anseios. Gilberto não teve coragem de explicar suas razões. Tudo bem. Vai tomar seu banho. Depois a gente resolve isso. Capítulo 25. Estamos na escola de Denísia e Luan. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nos abrolhos. Isso está em Lucas 6, 43, 45. Denísia lia para si mesma em um tom de voz baixo, que, no entanto, expressava sua curiosidade. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. O que serão abrolhos? Perguntou-se. Que coisa mais esquisita. Não entendi nada. Era hora do lanche. Luan havia procurado pela irmã entre todas as garotas e rapazes do 9º ano. Quase desistia quando se lembrou daquele banco afastado que ficava atrás da quadra. Sabia que Denísia gostava de ir para lá quando queria ficar sozinha. Pretendia confirmar se ela saíra na noite anterior. Tinha certeza que sim, mas resolvera checar. Ao ver a garota concentrada na leitura, tentou puxar o livro de suas mãos para ver o título. O que é isso que você está lendo? Não é da sua conta. É só um livro que peguei na biblioteca, respondeu aborrecida. Mas o seu recreio não é no outro pátio? O que está fazendo aqui? Ficou tão irritada com a ousadia do menino que por um instante esqueceu que ele andava com problema de saúde. Esse livro não é da biblioteca? Tenho certeza de que puxou depressa o livro. O Evangelho segundo o Espiritismo? Caramba! Onde você arrumou isso? Sabia. Não tem a ficha da biblioteca, constatou, indo direto à última página. Ela pegou o livro de volta. Por que não toma conta da sua vida? Vou contar para o papai. Se você contar, O sinal bateu. Onde conseguiu isso? Ele pediu sua passagem. Marcela pegou emprestado de um menino. Pronto, respondeu afobada. Agora me deixe passar. Que menino? Luan não arredou o pé. O sobrinho da Ana, do condomínio. Era com ele que você estava ontem, quando saiu de casa escondido? Não, não apenas com ele, quer dizer, eu sabia. Então você saiu mesmo de casa ontem à noite. Antes que pudesse responder, foram surpreendidos pela vice-diretora que surgiu de repente. Muito bonito.
Até que, enfim, encontrei os dois. O recreio de vocês não acontece em locais separados? Não sabem que é proibido lanchar aqui? Depois vamos conversar seriamente. Mas agora andem. Seus tios estão na porta da escola esperando vocês. Avisou. Tios? Na porta da escola? Como assim? Luan não entendeu. Denise escondeu depressa o livro dentro do casaco. Nós não temos tios, ela disse. Acho que me expressei mal. Na verdade, parece que os dois são amigos de seu pai. Ele esteve aqui de manhã conversando conosco, mas precisou voltar para o hospital e pediu que esses amigos viessem no lugar dele, explicou a vice-diretora. Acho bom se apressarem. No lugar dele para quê? Meu pai esteve aqui na escola hoje de manhã? Mas por que não me disse nada? Perguntou o Luan logo em cima. Ele estava no hospital quando ligamos. Na verdade, estávamos preocupadas porque enviamos vários recados pedindo que comparecesse à escola, porém não havia respondido a nenhum. Luan abaixou os olhos envergonhado. Perdão. A reunião, lembrou-se Denísia. Mas sobre o que era essa tal reunião? O que está acontecendo com o meu irmão? Acho melhor vocês conversarem sobre isso depois. O casal está esperando. Luan precisa fazer alguns exames e seu pai pediu que você fosse junto com ele. Alguns exames? Exame de quê? Luan não gostou. Vem. Denísia puxou a mão do garoto preocupada. Não toque em mim. Luan esquivou-se da irmã. Coisa de irmão mesmo, né? Daqueles que brigam até o teto da casa cair. No entanto, eles se preocupam, né? Somente ela se preocupa com ele se preocupa com ela. Né? Eu chegar, já tinha saído de noite, ela, se ele estava doente. Essa família disfuncional está um cuidando do outro. Vamos continuando aqui. A própria coordenação da escola havia marcado a data dos exames. Oh, meu Deus. Garganta de sexagenária dá nisso. Voltando. A própria coordenação da escola havia marcado a data dos exames. Já tivemos um caso como este, estamos preocupados, explicara a diretora. Um caso aqui na escola? Refletiu Otávio desnorteado. Não estão falando daquela menininha mais nova que morreu no ano passado, estão? Lembrara-se de repente. Coincidentemente, ela apresentou os mesmos sintomas de Luan. Esclarecera a coordenadora pedagógica. Por isso estamos tão preocupadas, reiterou a subdiretora. Otávio ficou tão confuso naquele instante que, mesmo não sendo católico, sentira a necessidade de atravessar a rua e passar alguns minutos na igreja, ali perto, até se recompor. Então decidira ligar para Gilberto Sayuri, apenas para conversar. Não queria ser visto naquele estado por Luan. Além disso, deveria ficar no hospital e aguardar um médico de Cimeia, que traria resultado dos exames. Não sabia o que fazer. Não se preocupe, volte para o hospital. Nós levaremos Luan para fazer os exames, decidira Gilberto. Até que enfim, né? Sayuri sentira orgulho do marido. Agora, mesmo em meio à briga dos meninos, os dois pareciam dois namorados, o tempo todo entre beijinhos e afagos. Gilberto parecia mais sensível depois do incidente da noite anterior. Havia conversado de novo com os pais e soubera que a nova consulta do Pacheco aconteceria no final da semana. Já estava decidido a acompanhá-los nessa consulta. Também se preocupava com a esposa. Queria que ela houvesse marcado uma consulta com um ginecologista lá em São Lourenço mesmo. Sayuri, contudo, convencera de que poderia perfeitamente esperar. Rumavam para a clínica de oftalmologia. Por ser amiga pessoal do médico, a coordenadora da escola conseguira um encaixe para Luan. O que é que vocês tanto cochicham aí atrás? Posso saber? Sayuri tentou disfarçar a própria ansiedade. Nada não, respondeu Benícia.
Eu só estava aqui tentando conversar com o Luan, que está zangado comigo. Queria que entendesse que eu me importo com ele. O menino balançou exageradamente os ombros, como se dissesse que não estava nem aí. Em instantes, chegavam à clínica e eram atendidos pelo doutor Figueiras, requisitado oftalmologista. Eu gostaria que vocês o levassem para fazer uma ressonância magnética e uma tomografia do crânio, disse o médico pensativo, depois de examinar o menino. Prefiro conversar depois de ver o resultado dos exames. Claro, claro, interrompeu Sayuri. Se o senhor tiver como marcar os exames para agora, iremos imediatamente. Voltamos para Denise obsediando Cimeia no hospital. Naquele momento, prisioneira das próprias angústias, Denise não podia captar a ansiedade dos filhos. Andava de um lado para o outro com um ar revoltado, tomando conta de Cimeia como se fosse uma sentinela. Para desespero de Otávio, os médicos não haviam encontrado nada nos exames, nenhum diagnóstico que pudesse explicar por que o coração da esposa continuava inchando cada vez mais. Deitada na cama, com os cabelos em desalinho e os olhos muito arregalados, Cimeia transmitia inquietação e pavor, torturada por seus íntimos sentimentos de culpa. Sem imaginar que o tempo todo era instigada por Denise, a jovem professora recordava cada detalhe de seus primeiros encontros com o marido. Agora vamos entender o que aconteceu aqui. Como é que ele conseguiu se casar com ela? Interessara-se por Otávio desde a primeira vez que este fora buscar o filho na escola. Sabia que a mãe do menino já se encontrava bastante doente e debilitada. Não queria sentir atração por ele, porém era tão dedicado à esposa, tão preocupado com os filhos. Cimeia jamais conhecera um homem assim. E tão solitário e triste também. Cada vez que falava da esposa, tinha vontade de colocá-lo no colo. Até acabar um noivado, um relacionamento de muitos anos, em virtude desse afeto, dessa paixão. Maldita! Então reconhece que se aproveitou da minha doença para paquerar meu marido. Denise, transtornada com todas aquelas recordações, gritava a seu lado. Como teve coragem? Você deveria ser um exemplo àquelas crianças. Cimeia pareceu empalidecer um pouco mais com os gritos da outra, como se a própria voz a acusasse dentro de si. Não podia ouvir as palavras da adversária. No entanto, envolta na onda magnética lançada em seu corpo, tinha a impressão de que talvez estivesse prestes a morrer. E as recordações continuavam. Várias vezes pedira a Deus para que afastasse o sentimento por Otávio. Mesmo assim, a atração fora aumentando a tal ponto que, um dia, flagrara a si própria fazendo planos para depois que a mulher dele morresse. Desde esse dia, de tão culpada, nunca mais conseguira rezar. Passara a sentir vergonha de Deus. Ouvindo cada lembrança, Denise continuava gritando e blasfemando. O remorso destrutivo fazia que Cimeia tombasse ao mesmo nível emocional e ambas se digladiavam naquele conflito mental invisível. Cimeia sentia-se efetivamente castigada. Não só pela atração incontrolável e proibida que sentira por Otávio, mas, sobretudo, porque não se perdoava. Logo que Lara nascera, muitas vezes ficara dividida entre os cuidados com a filha ou com o marido, por quem a cada dia era mais loucamente apaixonada. Quer dizer, então, que você teve mesmo uma filha com meu marido?
Eu não posso ter ouvido isso. Não pode ser verdade. Você é muito má. Tem mesmo que sofrer o pão que o diabo amassou, praguejou Denise. Mesmo deitada, Simeia voltou a sentir tonturas. Mal conseguia abrir os olhos. Imaginava-se, de fato, a pior das mulheres, uma pessoa horrível e má. Não servia nem para ser mãe. Não se conformava por haver posto uma babá para passar as noites com a filha quando Lara ainda era um bebezinho. Uma vez descoberta a doença da menina, dera tudo de si, mas nunca mais conseguira se perdoar. Mãe dos meus filhos, nem manda sua filha você soube ser. Foi castigo. Deus tirou uma filha de você por castigo. Denise vociferava como louca, inteiramente tomada pelo ódio, embora mal conhecesse a história da filhinha de Simeia. Otávio é meu, entendeu bem? Só meu. Foi tão intenso seu distúrbio emocional, diante de todas aquelas revelações, que ela nem reparou quando um estranho vulto escuro entrou no quarto e postou-se a seu lado, sugerindo uma porção de ideias macabras. Era como se os pensamentos dele fossem, aos poucos, tomando todo o cérebro de Denise, instigando-a ainda mais ao desequilíbrio. Em instantes, no auge do seu sentimento de mulher traída, preparava-se para o golpe final. Pretendia convencer Simeia a acabar com a própria vida, assim que ninguém mais, além de ambas, estivesse naquele quarto de hospital. Porém, em meio ao fluxo de pensamentos malignos que circulavam entre aquelas mentes em desequilíbrio, subitamente uma barreira foi quebrada, e Denise, que até ali, de tão concentrada em seus objetivos, mal conseguia divisar o que passava em torno dela, pôde ouvir em alto e bom tom a conversa de Sayuri e Otávio. Agora a gente vê, apareceu mais um obsessor. E eu acho que esse deve deixar o Nicolau Ladislau no chinelo. Vamos ver a conversa de Sayuri com Gilberto. Imagino que o caso de Luan seja grave, Otávio. Muito grave, disse Sayuri. Por isso decidi passar aqui antes de levá-lo para fazer os exames que o médico solicitou. Nesse momento, acho talvez fosse melhor se você o acompanhasse. Meu filho? O que é que tem o meu filho? Sim, é claro que vou com ele fazer o restante dos exames. Mas, e se der alguma coisa? Se ele tiver a mesma doença de Lara? Otávio se desesperou. Luan? Luan está doente? Mas o que ele tem? Denise também se desesperou. Quem é Lara? Que doença é essa? É grave? Era como se alguém houvesse removido um véu de seus olhos. Percebeu a mulher de Gilberto, o olhar triste e cansado de Otávio, a filha chorando no sofá. Atrás dela, concentrados em prece, a enfermeira Janice e mais alguns companheiros irradiavam uma luz que repelia todas as energias provenientes do estranho ser sombrio postado ao lado de Denise. Nem ele, nem a primeira esposa de Otávio podiam distinguir a luz. Contudo, em determinado momento, ele pareceu perceber algo estranho no ar e logo desapareceu dali. Denise continuava atenta à conversa entre os encarnados. E onde está Luan agora? Perguntou Otávio, ainda desnorteado. Lá embaixo, com Gilberto. Não pôde subir em razão da idade, explicou Sayuri. Perdão. Alguém pode fazer o favor de me explicar o que está acontecendo? Gritou Denise. Ninguém respondeu. Denise acompanhou com o olhar o momento em que o marido, em silêncio, saiu do quarto abraçado à filha. No entanto, quando Sayuri sentou-se ao lado de Simeia e segurou-lhe as mãos com carinho, novamente se viu prisioneira do ódio. Como se importar com essa daí? Você precisa dar apoio ao meu marido e aos meus filhos. Para onde eles foram? Eu exijo que me leve até eles, Denise berrou para Sayuri.
Sayuri, porém, sintonizada com as entidades de luz ali presentes, dirigiu-se a Cimeia com serenidade. Estou vendo que você parece assustada. Procure não pensar no que passou. Vai ficar tudo bem, acredite em mim. Denise, irritada por assistir aquela cena, saiu do quarto e foi atrás do marido e da filha. Pense apenas em Deus, continuou Sayuri, ainda inspirada pelos benfeitores espirituais. Enquanto falava, poderosa energia parecia irradiar-se dela, envolvendo Cimeia e seus centros de força, até então opacos e debilitados. Mentalize a luz de Deus, que tudo ilumina, o amor de Deus, que tudo perdoa. Deixe-se envolver por este amor. Tudo vai passar. A sua dor vai passar. Essa temporada no hospital, as saudades da filhinha. Cimeia tinha a sensação de comunicar-se com Sayuri em pensamento, como se ela pudesse ouvir cada frase que lhe passava pela mente, como se as suas palavras fizessem delicados curativos em cada uma de suas feridas. Agora ver como é que a gente pode ser instrumento do bem, né? E na hora que a gente está falando coisas boas, olha isso aqui, delicados curativos em cada uma das suas feridas. Olha que coisa mais linda. E a gente, então, precisa cuidar mais do que a gente anda falando por aí, né? Não? Vai que um amigo espiritual precisa da nossa ajuda nesse momento. Continuando. Calma, dizia Sayuri. Pense que você fez aquilo que foi possível. Dentro da sua condição evolutiva, importa o que você tem condições de fazer a partir de agora. Cimeia apenas ouvia e chorava. Anestesiada pela voz doce, deixou-se contagiar pela tranquilidade de Sayuri, pelos recursos magnéticos que os iluminados seres espirituais ali presentes aplicavam, espíritos dispostos a ampará-la. Em instantes, adormecia mansamente, como uma menina. Agora vamos ver o que está acontecendo com Luan. Otávio desceu, Denise desceu com ele, e Denise atrás dos dois. E lá foram conversar com o médico, porque os exames, o resultado dos exames saíram. Vamos ver. Capítulo 27. Luan tem um tumor no cérebro. O médico informou a Otávio e Gilberto em sua sala fechada, tão logo terminou de fazer os exames. Não pode ser. Meu filho não! Denise, desesperada, gritou ao lado deles. Que tipo de tumor, doutor? Otávio engoliu em seco. Gilberto arrepiou-se. Queria muito ajudar ao amigo, mas não estava conseguindo permanecer naquela sala. Aí teve crise de toque. Eu vou até lá fora dar uma assistência aos meninos, disse já de saída. Em princípio, não temos como saber. A recomendação agora é fazer uma biópsia para descobrir, o mais rápido possível, informou o médico. Então colocou um dos exames contra a luz para visualizar melhor. O tumor não é muito grande, mas aparentemente começa a comprimir estruturas nervosas dentro do cérebro. Isso significa que o meu filho precisa ser operado? Não existe um modo de fazer isso sem precisar operar? Otávio inquietou-se, pensando na filhinha que jamais voltara da mesa de cirurgia. Existe uma grande suspeita de que o tumor de seu filho seja um glioma, um tumor do sistema nervoso central que se desenvolve a partir de células gliais. Há gliomas benignos e vários tipos que são malignos. Portanto, não poderemos simplesmente deixá-lo como está e esperar para ver. Daí a urgência da intervenção cirúrgica. Só temos condições de saber se é um tumor operável ou não no momento em que estivermos diante dele. Mas, Otávio empalideceu,
Como efetivamente vai ser feita a biópsia do meu filho? Dependendo do tipo de tumor que encontrarem, os médicos poderão optar por uma biópsia de congelação, em que o patologista examina o tumor e, se tiver chance de cirurgia, já opera, ou então por uma biópsia excisional, em que o tumor é retirado com uma margem de segurança, detalhou o médico. Caramba, o negócio se complicou. Otávio não conseguia ouvir mais nada, mal conseguia articular o que ele próprio queria dizer. O tempo todo via passar na tela da mente tudo o que vivera com a doença da filhinha mais nova. Não queria perder outro filho. Por que aquela maldita doença não atingia ele em vez das crianças? Denise, em total sintonia com ele, assistia àquelas imagens como se estas se projetassem do lado de fora, num filme sem tela, por um processo que não conseguia entender naquele momento. Tampouco entendia o que significavam aquelas cenas, quem era aquela criança e que ligações Otávio tinha com ela. Seria a tal filhinha a quem Siméia sempre se referia? Há quanto tempo Otávio lhe era infiel? Durante quanto tempo fora esquecida naquele hospital? As datas não se encaixavam. Sentia-se perplexa e desorientada. É muito importante para que vocês passem calma para Luan neste momento, recomendou o médico. E se for maligno, doutor? Otávio não aguentou e começou a chorar. Senhor, sei que não é agradável ouvir um diagnóstico como esse, que nenhum pai. Denise ficou sensibilizada. Estava tão confusa em seus sentimentos. Por um lado, sentia muita raiva porque o marido a esquecera tão cruelmente, deixando-a naquele hospital. Até agora ela não descobriu que desencarnou. Espia, olha o tempo passando. E sequer lhe dirigia a palavra, fazia de conta que ela não existia. Isso é comum. Muitos desencarnados, né, que não percebem que já partiram para o plano espiritual, falam, ninguém escuta, ninguém responde, nada. Vamos lá. Porém, ao vê-lo chorando, sentiu vontade de chorar também. Como podia amar e odiar tanto a mesma pessoa? É a segunda vez, doutor. Há 6 meses perdi uma filhinha com esta doença. Otávio soluçou como criança. Minha esposa até hoje não se recuperou do choque. Denise ficou aturdida. Quem era a esposa que até hoje não havia se recuperado do choque? A que choque ele se referia? Ela achava que a esposa era só ela. Ela está internada em um hospital com depressão profunda, o coração inchado, aguardando um diagnóstico. Estou vindo de lá agora, continuou Otávio, ainda emocionado. Novamente, Denise sentiu-se apunhalada. Referia-se à outra. De novo a outra, sempre a outra, eternamente imiscuída em suas vidas. O que, afinal, Otávio vira naquela mulher? Conforme eu disse, o que o senhor tem a fazer agora é acalmar-se e acalmar a sua esposa. Devo dizer que, a não ser em casos muito graves, como imagino ter sido de sua filhinha, o índice de cura entre crianças chega a 70%, 80% dos casos. Isso se o tumor for maligno, coisa que ainda não temos como saber. Devemos pensar positivo, salientou o médico. Fale comigo, doutor. Eu sou a mãe do menino, não a outra. Ela não é a mãe do menino, explicou Otávio, ainda emocionado. Eu sou viúvo. Luan é filho do meu primeiro casamento. Entendo, disse o médico, estendendo-lhe uma caixa de lenços de papel. Viúvo? Por que você disse viúvo, Otávio? Não está me vendo aqui do seu lado? Quem te deu o direito de me tratar desse jeito? Eu sou a mãe do Luan. Denise se irritou. Otávio saiu da sala conversando com o médico e Denise continuou onde estava. Outra vez não recebera nenhuma atenção. Saiu da sala cabisbaixa e andou pelos corredores do hospital em direção à saída. As últimas palavras não saíam de sua mente. Eu sou viúvo. Sentiu-se exausta. Exausta e derrotada. Tudo aquilo parecia um pesadelo.
Cruzou a entrada sem perceber direito por onde ia e acabou sentando-se em um banco de cimento, em um canto de estacionamento do hospital. Precisava de um tempo sozinha. Por que o marido mentira? Sem que percebesse, Otávio veio sentar-se no mesmo banco. O que você quer? Ela o recebeu agressiva e magoada. Novamente começaram a surgir as imagens. Não, começaram a surgir imagens, projetando-se da mente de Otávio e formando um estranho filme diante dos olhos estupefatos de Denise. Olha só, isso é que a gente chama de... Assim que é formada, são criadas as formas de pensamento. E é assim que os espíritos percebem, porque está tudo no perispírito, espia. Reviu o dia em que os dois se conheceram, o primeiro beijo, o primeiro sorvete, o casamento, a gravidez de Denise, a chegada de Luan. Denise começou a chorar compulsivamente. Logo, Otávio também chorava. Era doloroso ver aquele casal que um dia tanto se amara chorando assim, sem que pudessem se abraçar como no íntimo gostariam. Não podemos fazer nada para ajudá-los? Próxima dali, Janice, sensibilizada, perguntou ao doutor Nabor. É importante que os dois vivam este momento, avaliou o médico espiritual. Denise está sofrendo demais. É tão dolorosa a situação dela. Não seria melhor se a retirássemos dali, se conversássemos com ela? Janice insistiu. Para tudo existe a hora certa. E existe a pessoa certa para prestar auxílio. Devemos nos manter em prece, recomendou o médico espiritual. Eu te amo tanto, dizia Denise, enxugando as lágrimas do marido. Por que você fez isso comigo? Otávio dirigiu-se à primeira esposa numa prece silenciosa, que esta pôde ouvir nitidamente, como se a voz ecoasse dentro de si. Denise, meu bem, eu nunca te esqueci. Nunca vou te esquecer. Você foi a coisa mais linda, o maior amor que o meu coração poderia experimentar nesta vida. Pelo amor de Deus, minha querida, não pense nunca que nós te esquecemos. Não sei onde você está, se pode me escutar, se pode sentir o que estou sentindo. Sim, Otávio, eu posso. Estou aqui, estou sentindo, dizia Denise, muito emocionada. Pelo amor de Deus, minha Denise, ajude o nosso filho Luan. Não deixe que ele venha... Otávio não conseguiu terminar a frase. Eu não entendo, Otávio. Por que você fala assim comigo? Eu estou aqui. Como me pede para ajudar o nosso filho e me ignora? Por que você foi arrumar outra mulher? Otávio, contudo, acabara de avistar Gilberto, que se aproximava-se com Denise e Luan. Enxugou rapidamente as lágrimas e caminhou até eles, interrompendo a oração. E a gente interrompe por aqui também. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece? Então, partiu prece. Vamos embora. Gratidão, meu Deus, por todas as vidas que nós já tivemos, ou melhor, todas as existências que nós já tivemos e aquela que estamos tendo e todas as outras que nós vamos ter, para que assim a gente vá evoluindo. Gratidão por sermos espíritos imortais. Gratidão porque sabemos que nunca estamos sozinhos, que o seu amor está junto de nós, conosco, dentro de nós, ao nosso redor, o tempo inteiro. E que seja o que for que a gente faça, você continua nos amando profundamente. Gratidão, Pai. Gratidão a Jesus por nos orientar, nos fortalecer, ter nos trazido o Consolador prometido, que nos ajuda a entender os caminhos melhores para a conquista do reino de Deus. Gratidão a Maria, que nos acolhe e que nos lembrou que, seja o que for, tudo passa, menos o reino de Deus nas nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados presentes, possamos continuar envoltos na misericórdia divina, no amor de Jesus e no amor de Maria. Graças a Deus. Muita paz para todos nós.
Acabou meu tempo. Até sábado que vem com a continuação desse excelente livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.